Olá, boas-vindas ao The Foundry, trazido até vocês pela Ford College. Hoje a gente vai mergulhar direto numa análise de engenharia fascinante, a lição sobre algoritmos de encaminhamento e tratamento de prioridades. Imagina isso aqui como se a gente estivesse abrindo a planta baixa do protocolo Gulfstream, para entender como ele lida com um tráfego de dados simplesmente absurdo. É literalmente observar a matemática decidindo, sob uma pressão gigantesca, quem passa e quem fica para trás. Bora lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Vamos passar pela introdução ao encaminhamento, conhecer os 3 algoritmos principais, entender as regras de prioridades, ver o cenário na prática e, claro, analisar as restrições físicas do protocolo antes de seguir para os próximos passos. Então, seção 1, Introdução ao encaminhamento. Vamos só alinhar rapidamente em que terreno exato a gente está pisando aqui. Para quem acompanhou a nossa análise anterior sobre os princípios dos protocolos de encaminhamento, as bases já estão super sólidas. O Gulfstream, como a gente viu, atua de um jeito muito proativo, empurrando as transações direto para os futuros líderes de validação e praticamente eliminando a necessidade de um mempool tradicional. Só que aí a gente bate de frente com um gargalo. A largura de banda é estritamente limitada. Quando o tubo enche, como a rede decide quais transações passam primeiro? Não dá para mandar tudo de uma vez. A gente precisa de um sistema de triagem que seja impecável, muito rápido e justo, operando em frações de segundo. E isso nos leva à seção 2, os 3 algoritmos principais. Quais são as opções para solucionar esse tráfego pesado? Pensa nesses algoritmos como se fossem os seguranças na porta de uma boate superlotada. Cada um tem uma regra muito própria sobre quem entra. Olha só a tabela. Primeiro a gente tem o FIFO. Primeiro a entrar, primeiro a sair. A ordem cronológica pura. A beleza dele é ser fácil de implementar. O ponto fraco? Ele é cego para sinais financeiros. Uma transação vital pode ficar travada atrás de milhares irrelevantes. Aí a gente tem a prioridade estrita, que é o tratamento VIP total. Pagou mais, entrou primeiro. Incrível para reduzir latência, mas bem perigoso, como vamos ver. E tem a especulação por lote, que tenta empacotar blocos de olho no volume. Mas dá uma olhada com carinho na terceira opção que está aí. A grande sacada tática surge com WFQ, o agendamento justo ponderado. Esse cara é o nosso diplomata. Ele não olha só para quem chegou primeiro ou para quem pagou a maior taxa. Ele divide as transações em classes, como pagamentos comuns, chamadas de contratos inteligentes ou instruções vitais do sistema. E aí, cada classe recebe uma fatia justa da largura de banda. É um jeito muito inteligente de evitar que um grupo só monopolize a rede inteira. É claro que a complexidade de implementação vai lá para cima, mas o controle sobre a justiça do sistema compensa demais. E por que a gente precisa tanto garantir essa justiça? Justamente para evitar um cenário sombrio chamado de inanição, ou starvation. Esse é o maior risco escondido nos sistemas puramente baseados na prioridade estrita. Pensa comigo, se só passa quem paga a maior taxa, o que acontece com as transações comuns de taxas baixinhas? Elas podem simplesmente ficar definhando na fila para sempre. A transação morre de inanição esperando a vez. Sem os controles certos, o sistema vira um ambiente extremamente hostil para o usuário comum. Que entrando agora na seção 3, regras de prioridades, é hora de entender as métricas exatas por trás da seleção. Aqui temos um embate super clássico na engenharia de protocolos. De um lado, a prioridade pela taxa, o sinal econômico puro, excelente para garantir que quem precisa de velocidade tenha. Só que além do risco de inanição, pode criar um efeito manada, onde todo mundo inflaciona as taxas em momentos de pico. Do outro lado, a prioridade por idade defende a ordem cronológica, é super justo temporalmente, mas abre as portas para o caos. Qualquer pessoa mal intencionada pode inundar a rede com milhares de transações de custo baixíssimo só para travar o sistema. O famoso ataque de spam. Escolher apenas um desses caminhos é arriscado demais. O que nos traz a seção 4, o cenário na prática, onde a teoria esbarra no muro chamado realidade. Imagina uma pedreira assim. É um momento de pico extremo. Temos 10 mil transações brigando com unhas e dentes pela passagem, mas a janela de envio para o próximo líder só suporta 2 mil. É a mesma coisa que tentar passar a torcida inteira de um estádio de futebol através de 2 catracas. Se a escolha for só pela taxa, vira um clube exclusivo de quem pode pagar. Se for só pela idade, a catraca quebra com o volume de lixo. Sem uma estratégia brilhante para controlar esse caos, o gargalo é fatal. E é exatamente por isso que a engenharia de ponta adota uma estratégia híbrida maravilhosa. A gente divide o problema. O primeiro passo garante uma pista expressa para o tráfego premium, aquela fatia de quem paga mais, reservando uns 30% da capacidade total. Aí, o segundo passo entra em ação com os 70% que sobraram. E eles não são jogados ali de qualquer jeito. Eles são cuidadosamente distribuídos através do algoritmo WFQ que já vimos, dividindo o espaço por categorias de transação.
Desses 30% blindados para pura velocidade e os outros 70% focados totalmente em manter a justiça, equilibra a rede de uma forma incrível, afastando o fantasma da inanição. Sabe, aprender a estruturar essas divisões geométricas e implementar modelos híbridos assim é literalmente um pilar dos programas avançados da Ford College. Ao dominar isso, é possível construir sistemas capazes de operar com fluidez máxima até nos momentos de maior estresse dentro da Web3. Bom, seção 5, restrições do protocolo, porque o hardware tem limites físicos que ninguém contorna. O protocolo não roda no mundo da imaginação, certo? A velocidade de rotação dos líderes no Gulfstream significa que a janela de tempo para tomar a decisão de encaminhamento é muito, mas muito curta. Se o algoritmo for lento, já era, não serve. Junta a isso a largura de banda da rede, que tem limites bem estritos entre as máquinas. E, por fim, o buffer de memória, que é finito. Se o copo encher, transações vão ter que ser sumariamente descartadas. Então, essas restrições da própria física impõem um limite claro de quanta complexidade matemática o sistema aguenta de verdade. O resumo definitivo da engenharia de protocolos é esta citação perfeita. A escolha correta raramente otimiza todos os eixos. Em vez disso, reflete as métricas priorizadas e as restrições práticas. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Criar e gerir um protocolo descentralizado é um grande e eterno exercício de equilíbrio. Você está o tempo inteiro equilibrando os pratinhos entre diminuir a latência, garantir justiça para os usuários e engolir o maior volume de dados possível. E assim entramos na seção 6, próximos passos. O que levar de aprendizado para a prática real. Eis 3 princípios que você pode praticamente tatuar na mente se for trabalhar com arquitetura de redes. Primeiro, os objetivos precisam ser claros e mensuráveis desde o início. Segundo, você tem que proteger ativamente a justiça da rede, usando aquelas cotas para repelir enxames de spam. E terceiro, a matemática teórica tem que caber na máquina real. Otimize o desenho sempre considerando os limites exatos do equipamento. Tudo isso que a gente viu prepara o terreno perfeito para o próximo passo. A nossa próxima análise técnica vai pegar pesado na aplicação prática. Vamos focar no balanceamento de carga agressivo, vendo exatamente como essas cotas que estudamos se comportam em testes de estresse em tempo real. Então, eu deixo essa pergunta instigante para a gente pensar. Frente a tudo isso, toda essa complexidade e trade-offs, qual deve ser a grande métrica priorizada ao desenhar a próxima configuração experimental da rede? Essa é a escolha que define se todo o ecossistema prospera ou colapsa. Foi fantástico desvendar essas lógicas de encaminhamento com vocês hoje. Lembrando que essa aula faz parte de uma jornada muito maior em Advanced Solana Concepts. Para explorar a fundo esse mundo do Gulfstream e dominar de verdade os mistérios da Web3, acessem o site forge.college. O conteúdo lá é transformador. Continuem firmes nos estudos e a gente se vê na próxima explicação.